250 milhões em patrocínios. Flamengo tem meta ousada para bater 250 milhões em patrocínios para o seu uniforme em 2024. E o Flamengo começa a preparação para o clássico contra o Fluminense neste domingo. Domingo tem clássico. Tem clássico chegando e a preparação segue a todo vapor. O duelo entre rubro-negros e tricolores pode definir o primeiro colocado da fase classificatória do estadual. Flamengo e Fluminense é o famoso Fla-Flu. E teremos mudanças na escalação do Flamengo. O técnico Tite fez mudanças na escalação para o clássico contra o Fluminense. Imprensa esportiva repercute o bom momento da defesa do Flamengo. O Flamengo tá uma defesa, um pouquinho na frente, hein? Meio que já se esperava isso, até pelo histórico do Tite, né? Uma defesa que tem tomado pouquíssimo gol. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React. O Mengão, malvadão. Chega junto, nação, na manhã deste sábado. Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para o clássico contra o Fluminense. E tem a imprensa esportiva também analisando tudo sobre o Flamengo, o Mengão que está atualizando os patrocinadores na sua camisa, podendo chegar a 250 milhões de reais nesse ano de 2024. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, também a mudança do técnico Tite para a escalação para o clássico contra o Fluminense. Vamos juntos aqui analisar tudo isso no nosso canal, mas antes chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força daqueles que torcem de verdade aqui pro nosso Mengão. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que aqui todos os dias nós trazemos as informações, análises, tudo sobre o Flamengo. Então vai rapidinho, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Lembrando que no final desse mês de fevereiro vamos estar sorteando 2 mantos do Mengão. Manto número 1 para aqueles que são inscritos aqui do nosso canal. E se você quer participar, o primeiro passo é ser inscrito do nosso canal. Se inscreva e ative o sino das notificações, que tem um link na descrição do vídeo. Você vai lá e segue a gente nas redes sociais, tanto no Insta como no Twitter X. E aí depois, nos próximos vídeos, estaremos falando para você, próximo passo para você participar do manto do Mengão, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje. Deixe os créditos ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, os donos da bola. Link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar as informações do Mengão. E nesse domingo tem clássico carioca. O Flamengo enfrenta o Fluminense. A imprensa esportiva repercutiu a boa situação do Flamengo nesse momento no Campeonato Carioca, uma defesa sólida, e também falou sobre essa preparação para essa partida com algumas mudanças que o técnico Tite deve fazer na escalação. Vamos analisar nesse momento. Clássico na tela da Band. A partir das 3h30 da tarde, você vai conferir Flamengo e Fluminense, é o famoso Fla-Flu. Fim de semana de Fla-Flu na tela da Band. Domingo, aqui no Maracanã, o duelo entre rubro-negros e tricolores pode definir o primeiro colocado da fase classificatória do estadual. Os dois estão com 21 pontos a 2 rodadas do final. Quem terminar no topo fatura o primeiro título da temporada, a Taça Guanabara. No ano passado, o Flu levou a melhor e, de quebra, terminou conquistando o estadual em grande estilo. O Flamengo vem mais descansado depois de golear o Boa Vista na última terça-feira. Até por isso, vai usar o que tem de melhor. Eric Pulgar, recuperado de uma virose, retorna ao time no lugar do garoto Igor Jesus. Essa deve ser a única mudança na equipe. Gerson, que chegou a ser internado nos últimos dias por conta de uma infecção renal, segue como desfalque. E De La Cruz será mantido como titular no meio de campo. Já o Fluminense deve poupar os principais jogadores após encarar a altitude de Quito, no Equador, e perder por 1-0 para a LDU no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, na última quinta-feira. Domingo, por exemplo, tem Fla-Flu. Como eu disse, vale a primeira colocação no Campeonato Carioca, briga pela Taça Guanabara, e do lado do Flu, depois da derrota no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, tem muita queixa por causa da marcação do clássico exatamente entre os dois jogos da Recopa. 40 minutos antes do nada, surgiu o clássico que tem decidido tudo no Rio. A rivalidade estadual mais quente do país atualmente tem nome próprio: Fla-Flu. Caiu na boca do povo para além da bola os dois últimos campeões da América, pela primeira vez frente a frente em 2024.
Basta puxar pelo histórico. 2020, 21, 22 e 23. Todas as finais do Carioca foram Fla-Flu. E aí, no ano passado, com ares de final, a Taça Guanabara foi decidida com o Fla-Flu. Neste ano, mais uma vez a Taça Guanabara chega em seu momento decisivo. E adivinha? Fla-Flu. No Fla, Tite e companhia iniciaram bem. São líderes pelo saldo de gols. 17 contra 10 dos tricolores. O empate mantém o time na ponta. Pulgar, recuperado de febre, deve voltar. E Pedro, 8 gols em 8 jogos no ano, vai comandar o ataque contra o ex-clube, ainda que tenha ouvido vaias no último jogo. Se isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo, como eu sempre faço. O Flu está de volta ao Brasil, após derrota na ida da Recopa para a LDU em Quito. Na bagagem, trouxe críticas à arbitragem e ao calendário. O pouco tempo de preparação deve render um time misto no Clássico, o que desagrada demais. Venho aqui dar os parabéns à Federação Carioca, né, que fez a gentileza de nos colocar clássicos em meios a decisões, né? Será que fariam isso com outras equipes também ou só com o Fluminense? Em 2023, o rival Flamengo passou por situação igual. Foi a Quito enfrentar o Independente Del Valle pela Recopa e antes do jogo de volta no Rio, encarou um clássico contra o Botafogo pelo Carioca. Pedágios a cumprir de quem levantou a maior taça da América, de quem se acostumou a decidir. No caso do clássico de domingo, tanto faz, vale para os dois. No Rio tem sido assim. Se existe decisão, tem Fla-Flu. O bicho pega quando é o Fla-Flu. E aí, até em resposta ao que colocou o Felipe Melo, né? Todo início de ano é assim. Olha os clássicos cariocas antes ou depois de uma final. O Flamengo tem decidido muita coisa, né? Então tem mais casos aí. Em 2020, teve um Fla-Flu antes da Supercopa do Brasil. 2021, Flamengo e Vasco depois da Supercopa do Brasil. 2022, Flamengo e Botafogo depois da Supercopa. E no ano passado, teve o pós-ida da Recopa, o jogo da ida da Recopa Sul-Americana, teve um Flamengo e Botafogo e na volta um Flamengo e Vasco. A situação agora, quem tá nesse problema, é um problema de calendário, né? Mais do que tudo, é um problema de calendário que a gente sempre fala aqui nos canais ESPN. Neste ano, então, tem este Fla-Flu em meio aos jogos da Recopa Sul-Americana que você vai ver com a gente. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense neste domingo pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e o time treinou nesta sexta-feira aqui no Ninho do Urubu, visando o primeiro Fla-Flu do ano. Flamengo e Fluminense têm 21 pontos na classificação, mas o Flamengo lidera por ter maior saldo de gols, 17 contra 10. Se vencer o clássico no domingo, nosso time só vai precisar de um empate na última rodada para conquistar a Taça Guanabara sem depender de outros resultados. Neste sábado, o time se reapresenta aqui no Ninho do Urubu às 8h30 da manhã para finalizar a preparação para o Fla-Flu. Agora, com relação ao time reserva, o Flamengo se torna ainda mais favorito, mas é um time de respeito do Fluminense, principalmente do meio para frente. Vai ser quanto para a gente pro intervalo? Sexta-feira, sextou, Pascoal. 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo? E aí, capitão? 2-1 Flamengo. Eu vou com o capitão. 2-1, independente da escalação. Aí eu já não sei se eu iria com você, mas enfim, com o time não sendo principal do Fluminense, 2-1 Flamengo. É isso aí. Domingo, 4 da tarde, Maracanã, um jogo entre os dois melhores times do Campeonato Carioca até agora, as duas melhores campanhas. Quem vencer dá um passo enorme para ser o campeão da Taça Guanabara, além de toda uma rivalidade histórica que é uma das maiores do futebol. E o jogo de hoje, ele terá influência no Fla-Flu do próximo domingo. Já começamos pelo seguinte ponto. O Fluminense vai retornar, mas provavelmente o Marcelo. O Flamengo fez a sua melhor partida do ano. Mas eu gostaria de colocar o seguinte ponto. O Flamengo até agora jogou partidas pelo Campeonato Carioca, teve 2 clássicos contra Vasco da Gama e Botafogo. O jogo de domingo, Fla-Flu, é o jogo mais difícil e complicado para o Flamengo até
até o momento nesta temporada de 2024. Então, domingo, nós vamos começar a ter uma noção, uma medição do nível que está essa equipe do Tite. Porque é o seguinte, o Fluminense é um time melhor do que o Vasco e melhor do que o Botafogo. Não há a menor dúvida disso. O Fluminense é um dos melhores times do Brasil hoje. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores da América e o Fluminense, como eu já citei anteriormente, melhorou o seu elenco, mesmo perdendo o Nino, mas ele fez contratações que deram mais opções ao Fernando Diniz. Então, o Fluminense tem um grande time e tem um elenco melhor do que o do ano passado. É um time com uma média de idade elevada? É. Porém, é um time de extremo talento. E outro detalhe, a rivalidade muda esses jogos. Fluminense e Flamengo, quando entram em campo para se enfrentar, eles se transformam. São jogos diferentes, são campeonatos à parte. Então, domingo, 4h no Maracanã, na minha avaliação, será o primeiro grande teste do Flamengo do Tite. Estou vendo muita gente empolgada, porque o Flamengo não está levando gols. Isso é um mérito, realmente, porque quem gosta de desmerecer fala o seguinte: mas está jogando contra ninguém. Campeonato estadual é fraco, campeonato carioca é fraco. Perfeitamente. E aí eu faço a seguinte pergunta: quantos times jogando campeonatos estaduais no Brasil estão há 8 jogos sem levar gol? Vai ser difícil responder essa. E esse é um mérito, indiscutivelmente, do time do Tite. E quem acompanha o trabalho do Tite há muito tempo sabe que essa é uma das marcas das equipes do Tite. São equipes muito fortes defensivamente, equipes muito equilibradas, que levam poucos gols e que são muito eficientes, que vencem os jogos muitas vezes por 1-0, 2-0, mas vencem os jogos. Então os times do Tite são times assim, times equilibrados, times competitivos. E agora ele tem em mãos um elenco com muita qualidade técnica. E ele está descobrindo dentro desse elenco jogadores jovens que podem se tornar ótimas opções. O maior exemplo no momento é o Igor Jesus. Então, nação rubro-negra, parabéns pelo momento do Flamengo. Grande vitória contra o Boa Vista, mas conselho de amigo: não se empolgue, porque domingo é que vamos ver realmente como está o time do Flamengo. E o que eu espero, que vai ser um grande jogo, e acho que o Flamengo tem tudo para repetir uma grande atuação. Porque o Flamengo está formando um grande time. O De La Cruz está cada vez mais adaptado e se encaixando numa posição ali no meio-campo como um segundo jogador. O Luiz Araújo está muito bem lá pelo setor direito. O Vinha chegou e já deixou uma boa impressão. O Igor Jesus está mostrando serviço e muita qualidade. O Flamengo tem um elenco com muitas opções e tem tudo para dar certo com o Tite e se tornar realmente um time competitivo e candidato aos títulos na temporada. Mas desculpem ser repetitivo. Domingo é o primeiro grande jogo e teste do Flamengo na temporada. O Flamengo enfrentará no domingo um time que entra na relação daqueles que vão disputar com ele os principais títulos da temporada. O Fluminense, junto com o Flamengo, é o favorito para ganhar o Campeonato Carioca? É. Então, o Fluminense se colocou numa posição de ser um time que vai disputar os principais títulos, assim como o Flamengo. E domingo, por isso eu estou dizendo, é um jogo muito interessante que nós vamos poder medir esse nível de atuação da equipe do Tite, a evolução da equipe do Tite. E aí, se o Flamengo vencer, jogando um grande futebol, como jogou contra o Boa Vista, eu acho pertinente uma empolgação. Até o momento, eu fico aguardando e com alguma ressalva, porque o Flamengo enfrentou até o momento equipes que
são de um nível abaixo. E esses dois times, Vasco e Botafogo, são times inferiores ao Fluminense no momento. Então, domingo promete demais esse Fla-Flu. E essa deve ser a provável escalação para a partida contra o Fluminense. Técnico Tite esboçou mais ou menos esse time que deve encarar o Fluminense nesse domingo. Vamos ter a volta do Eric Pulgar, o Eric Pulgar que estava no departamento médico, agora voltou e provavelmente deve integrar ao time titular do Flamengo. E o Tite escolheu mais ou menos esse time, que deve ser o goleiro Rossi na zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno nas laterais, Ayrton Lucas e Varela no meio de campo, De La Cruz, De Arrascaeta e Eric Pulgar. Nas pontas, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e mais avançado, Pedro. Então, essa deve ser a provável escalação do Flamengo para a partida desse domingo contra o Fluminense. E a defesa do Flamengo tem chamado a atenção da imprensa esportiva. O Neto e os comentaristas do programa Os Donos da Bola falaram sobre a defesa do Flamengo, que está cada vez mais sólida. O Mengão está a 8 partidas sem tomar gols. Vamos analisar nesse momento. Fortes, né, Jorge? O Flamengo tem um baita de um elenco. O Flamengo tá e uma defesa, um pouquinho na frente, hein? E meio que já se esperava isso, até pelo histórico do Tite, né? Uma defesa que tem tomado pouquíssimos gols. E esse gol apenas. Ó, eu quero até me desculpar com o zagueiro do Flamengo. Como é que chama o nome composto? O Léo. Fabrício Bruno? Fabrício Bruno. Ele é bom de bola. É que eu tinha visto um jogo dele, eu achei ele é muito bom de bola. Ele é rápido, ele é bom, ele é um jogador extraordinário, esse Fabrício aí. Bom de bola. Bom de bola. A chegada do Vinha agora, o Flamengo fica mais forte, Souza. O Flamengo, todo ano que entrar, vai ser o favorito a ganhar tudo. Se vai ganhar ou não, e agora com o Tite ainda, que ajeitou a defesa. Ajeitou o setor que mais o Flamengo precisava ser ajeitado, arrumado, que era a defesa. O Flamengo tomava muito gol ano passado. E o Tite descobriu que tem jogador bom no Brasil agora. Agora ele descobriu. Descobriu, né? Descobriu. Demorou, né? Demorou. Tá dando entrevista elogiando os caras. Nossa! Mas quando foi treinador da seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, ele não sabia. Que coisa impressionante. E depois do Flamengo ter anunciado a empresa Kawai como nova patrocinadora, o Flamengo começa um projeto para tentar subir o valor da sua camisa para mais de 250 milhões de reais em faturamentos com patrocínios no uniforme nessa temporada 2024. O Flamengo tem conversas adiantadas com a empresa Adidas, que pode aumentar em mais 10 milhões o patrocínio, e também com o banco BRB, que pode aumentar em mais de 18 milhões de reais em patrocínios nesse ano de 2024. E o Vene Casagrande falou sobre isso, vamos aqui analisar nesse momento. O Flamengo fechou mais um patrocínio para o uniforme, dessa vez é para a manga do time profissional masculino. E trata-se da empresa Kawai. E esse patrocínio vai ser até dezembro desse ano, tá? E vai render aos cofres do Flamengo 10 milhões de reais. Mais grana caindo e mais um capítulo daquela velha história. De onde vem o dinheiro do Flamengo? Daí. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. E os valores de todos os patrocínios do Flamengo no uniforme, tá? Master, 85 milhões de reais por ano. Adidas, fornecedor de material esportivo, 69 milhões de reais por ano. Omoplata, que está hoje, a BRB, 6,2 milhões em 3 meses. Costas, que tem Mercado Livre, 21 milhões e meio por ano. Short, tem ABC Construção, 7,1 milhões de reais por ano. Barra Traseira, Assist Card, 8,5 milhões de reais por ano. Número, que tem um patrocínio ali do Número, que é a TIM, 7 milhões de reais por ano. Manga agora, Kawai, 10 milhões de reais por ano. Isso dá um total de 214 milhões e 300 mil reais por ano. O Flamengo sabe fazer dinheiro. A gente pode até discutir se o dinheiro é bem gasto, eventualmente, mas que o departamento de marketing, de finanças, de comunicação, que são os departamentos ali que estão à frente dessas negociações, estão mandando bem, estão mandando super bem. Parabéns a essa equipe responsável por arrecadar dinheiro com patrocínio. E por falar nisso, o Flamengo negocia com a Adidas, BRB e empresa para o meião, visando saltar de 216 milhões de reais para 250 milhões de reais no faturamento com patrocínio no uniforme em 2024. O clube tem conversas adiantadas para um contrato pelo meião e quer 5 milhões de reais. Outros 10 milhões viriam de uma renovação com a Adidas. O contrato atual vai até junho de 2025, mas as partes querem uma ampliação ainda esse ano. Além disso, o clube quer 18,9 milhões pelas omoplatas. A prioridade é renovar com a BRB, que atualmente paga 6,2 milhões de reais por 3 meses.
Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing do Flamengo, afirmou que o acordo está bem encaminhado. Eu não quero me comprometer, mas tenho uma posição muito assertiva que a gente vai chegar a esses 250 milhões de reais na camisa já em 2024, disse Gustavo Oliveira ao site Mundo Rubro Negro. Parabéns à equipe aí novamente, Gustavo Oliveira, que é o homem responsável pela equipe de marketing e comunicação do Flamengo. Falando agora de mercado da bola, galera, Flamengo e Atlético Mineiro disputam a contratação do meia Gui Hulk, joia de 15 anos, que atuava pelo Valladolid, equipe que tem Ronaldo ali como o grande investidor, dono da equipe. Valladolid da Espanha, obviamente. O staff do garoto está no Brasil há alguns dias e teve reuniões com o Rubro Negro e com o Galo. Canhoto e muito habilidoso, Gui Hulk visitou recentemente o Ninho do Urubu e a Arena do Galo. Durante a visita ao CT do Fla, a jovem promessa conheceu a Arrascaeta. Vários clubes da Europa, como Real Madrid, Barcelona e PSG, tentaram contratar o jovem, mas a ideia de Gui Hulk e seu staff é voltar ao Brasil para terminar a formação em um grande clube do país. Se aproximar da seleção brasileira também e no futuro retornar à Europa, quem sabe. O destino do jogador deve ser definido nas próximas semanas. Bom, se o garoto é bom, acho que vale o Flamengo brigar, pensando no futuro aí. Eu gosto desse trabalho que o Flamengo faz, de ficar mapeando o mercado e contratando jovens promessas na cidade, por exemplo, 15, 16, 17 anos, porque são jogadores que podem render futuramente. Vários jogadores que chegaram ao Flamengo não chegaram muito novo, vários chegaram ao Flamengo depois de ter completado 15, 16 anos, depois conseguiram ganhar destaque no time profissional do Flamengo, aí acabaram sendo vendidos, e assim é a máquina do Flamengo, assim vai fazendo dinheiro. Você contrata, jovem, vende futuramente. O Endrick, por exemplo, Palmeiras, obviamente o Palmeiras fez isso. Isso é normal, isso não tem nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema o Flamengo, entre aspas, disputar com o Atlético Mineiro a contratação desse jogador. É isso aí, nação. Então essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã deste sábado. É preparação para o clássico carioca, o clássico contra o Fluminense. Eu gostaria que você participasse aqui do nosso canal, escrevendo nos comentários qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, escreva nos comentários e escreva também o seu palpite para a partida entre Flamengo e Fluminense que acontece na tarde desse domingo. Tá certo, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Muito obrigado. Deixa o seu like, nação. Apoie o trabalho aqui do nosso canal. A gente está sempre aqui trabalhando, fazendo o melhor, buscando trazer as informações para vocês, pra gente analisar junto aqui no nosso canal. Se inscreva, ative o sino das notificações, fica ligado no nosso canal. No final desse mês, vamos estar sorteando 2 mantos do Mengão, manto número 1, tá bom, nação? Então é isso daí, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.